já realizei as minhas importações necessárias, só que tem uma específica que é muito bom para vocês da programação, que é aqui em obras, a importação da programação de obras, tá certo? Vou trazer um ponto importante aqui para vocês também, que o Marcelo trouxe. Aqui em obras elétricas, eu tenho duas opções de envio dessas obras para o pessoal de campo, né? Obras elétricas, é, aqui em programação, eu tenho duas opções. Eu consigo programar pelo painel, que é aquele painel de Gantt, se eu não me engano é painel de Gantt, a nomenclatura, que eu consigo arrastar, segurar e arrastar, segurar e arrastar, segurar e arrastar. E eu também consigo despachar. Esse despacho, ele só faz o envio. Então, todas as informações que estiver naquele ponto, naquele ponto vão ser enviadas para o pessoal, certo? Então, o que eu aconselho vocês utilizarem é o painel de programação obras, porque lá vocês conseguem fazer de fato a programação com a quantidade que está prevista para aquele dia, o horário de início, o horário de fim que está previsto, mais futuramente os materiais previstos, enfim, aqui é que vocês conseguem fazer essa, esse envio dessas informações para o pessoal de campo. Eu vou até mudar aqui um pouco, eu já vou aproveitar que eu estou com obras elétricas aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o painel, tá certo? Eu tenho essas opções aqui, eu vou mostrar uma a uma. Eu tenho o primeiro painel de programação, que é a mais importante. Então, o que é que eu preciso preencher aqui? Só serão listadas, primeiramente, né? Só serão listadas as obras com situações cadastradas no parâmetro 157. Então, quais são essas obras no parâmetro 157? As obras que estão em vistoria e como recebidas, aliás, as obras que estão em construção e em vistoria, elas não aparecem, a não ser que, em relação à construção, eu consigo vir aqui e marcar como sim. Mas em relação às obras que estão pendente de vistoria ou pendente de aprovação da vistoria, eu não consigo programar ela, certo? É um ponto que eu vou trazer mais na frente, que quando vocês forem realizar esse preenchimento dessa importação e o cadastro das obras, precisam ser tomados com atenção também, tá certo? Então aqui eu vou preencher, por exemplo, o contrato, o centro de serviço, a cidade. Por isso que eu digo que o máximo de informações que vocês puderem colocar é importante, porque aqui, sem muita informação, eu consigo colocar os filtros, tá certo? Com as informações que vocês já preencheram. Um ponto importante: se eu vier aqui e colocar o número da obra, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o número da obra de forma por ponto, certo? Aqui eu tenho o número da obra por ponto. Se eu quiser ver todos os pontos daquela obra, que é algo muito, muito bom para vocês, que eu já consigo despachar ou tudo de uma vez, se for uma obra pequena, ou, por exemplo, uma programação de escavação que tem muitos pontos, eu venho aqui e coloco o número da obra, que vai aparecer todos os pontos daquela obra. Eu vou pegar aqui uma obra de exemplo rapidinho. Pronto, já peguei aqui um número de obra principal, que já está até despachada para mim. Essa aqui que foi até cadastrada durante o treinamento, que é uma obra de expansão. Então, primeiramente, eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Essa obra ela já foi despachada. Então, está aqui marcada como despachado não. Vou mudar para todos. Obras em construção, vou marcar como sim, apesar dela ainda estar em vistoria em alguns pontos. Vou colocar a minha equipe aqui embaixo que eu quero programar. Lembrando, eu consigo colocar mais de um aqui também, viu? Se for o mesmo coordenador, por exemplo. Eu vou colocar o coordenador de TRM aqui, apesar que só tenha eu, mas é só um fato mesmo. Eu consigo colocar outro coordenador aqui, então, Leitsval Xavier. Aí vai aparecer os supervisores, tanto do supervisor TRM quanto de Cleiton também, certo? Então eu posso vir aqui e colocar todos os supervisores, Rodrigues, Santiago, as equipes. Vai aparecer todas as equipes que estão nesse coordenador e nesse supervisor, cadastrado para eles. É só um fato mesmo, eu não vou fazer isso aqui, mas é um fato interessante que vocês conseguem, de certa forma, programar para várias equipes de uma vez só, mesmo ponto, mesma obra. Então não precisa ser individualmente. Por aqui vocês também conseguem fazer, não vou chamar nem em massa, né? Mas aqui vocês conseguem fazer em grande quantidade também, certo? Vou tirar aqui Cleiton, vou selecionar minha equipe de treinamento e vou colocar a data que eu quero programar. Então, se eu quero programar, por exemplo, do dia 7 até o dia 11, que é quando eu vou ficar nesse ponto, nos pontos que eu vou programar, na verdade, né? Vou filtrar. Foram encontradas quatro obras. Por quê? Porque nessa obra eu tenho quatro pontos. O primeiro ponto, por que que ele não está aparecendo aqui? Porque se eu vier aqui, eu vou abrir uma nova aba do GPM, serviço, cadê? Vou mostrar aqui para vocês de cara que eu citei de início. Número da obra principal, X, que é para eu ver todos os pontos. Por que que o primeiro ponto, se vocês forem observar aqui, ó, o primeiro ponto não está aparecendo? Tem um P1, ou P2, P3, P4, P5. Por que que o P1 não está aparecendo? Porque o P1, ele está em vistoria, certo? Eu marquei lá na hora do cadastro que esse P1, ele tinha a obrigatoriedade da vistoria, tá certo? Então,
Como eu fiz isso, eu não consigo programar ela até que o vistoriador finalize a sua vistoria. Ou que eu vá lá manualmente, retire a obrigatoriedade e tire o despacho da vistoria para o colaborador, para o supervisor, enfim, para quem estiver realizando, certo? Foi só uma observação para vocês, para realmente se atentar a isso. Pronto. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Como eu disse para vocês, é só segurar e arrastar. Então, eu posso vir aqui, exportar, ou arrastar, coloco o horário de início e fim. Posso colocar se é manhã e tarde, que eu vou ficar nesse ponto, certo? Tem alguma dúvida do que é que está nesse ponto? Eu venho aqui, aperto em cima, e ele vai abrir as informações desse respectivo ponto. Como é que eu fiz? Aqui, ó, ou no caderninho, ou em cima do nome do ponto. Ele vai abrir todas as informações que estão previstas. Nesse caso aqui, ó, então, atividades executadas, não tem mais nada previsto, porque eu já executei tudo que estava previsto, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu instalei um post, quantidade, valor previsto, enfim. É só mais uma observação que vocês conseguem também se situar do que está previsto, do que já foi realizado naquela obra. Então, quantidade de cabas, pessoal, coisa importante. Quantidade de cabas, cabo em rocha, poste, rede, poda, cliente, nível de prioridade, que ainda não foi cadastrado, mas que eu vou colocar, tipo de SI se for necessário, né? Essas informações aqui da quantidade, do quantitativo, isso daqui é mais para controle interno, um controle interno que a gente não vai fazer. Por quê? Porque aqui eu já tenho as atividades previstas. Se for Cava, vai ter a atividade prevista de Cava. Então eu não preciso necessariamente vir aqui e ter esse trabalho de preencher 6 cavas previstas, cava em rocha 8, poste, rede, poda, enfim. O que é que eu preciso fazer? Nesse ponto aqui eu tenho essa atividade prevista, eu vou colocar o que está previsto, o que está planejado para realizar. Certo? Se eu tenho um orçado, eu vou colocar um. Outro ponto também muito importante, pessoal. Tem esse problema aqui que eu já estou conversando com o pessoal do GPM, que é em relação às casas decimais. Então, eu coloquei um aqui. Isso daqui é 0,001, não é um. Eu tenho que apertar zero aqui de novo várias vezes até que ele se torne realmente um, certo? Então, é importante, por quê? Porque eu já vi o pessoal de campo, às vezes implantou uma rede, então lançou um cabo, eles colocam lá 45 e fica como se fosse 0,0045. Não colocou o restante das casas decimais. Então, o que ele lançou meio que ficou por trás, não vai ser contabilizado, tá certo? Então, já lancei a quantidade que está planejada para realizar, a quantidade que já foi realizada vai estar atualizada aqui também. O que é que eu posso fazer? Nesse xizinho aqui é para eu excluir essa atividade prevista. Depois que eu salvar, ele vai excluir. Se eu vier aqui nesse lapisinho, significa que eu posso realizar essa alteração posteriormente. Posso realizar a alteração dessa programação dessa atividade para esse ponto aqui dessa equipe. Então, são vários fatores, tá certo? Vou colocar o horário previsto, isso aqui sim é importante para que até mesmo o próprio colaborador saiba quanto tempo ele deve, em média, passar naquele local, se ele já está fora do que estava previsto, enfim. Preenchi, venho aqui em salvar, pronto. Já está salvo para amanhã e tarde, no dia 7, aí no dia 3 ou no dia 8 vou colocar ponto 3. Outro ponto também importante, pessoal. Vou fechar aqui. Eu posso vir aqui, ó, em copiar programação, e aí selecionar a minha equipe, a data inicial e final. Então, se eu vim aqui dia 8 até o dia 10, manhã e tarde, ele vai copiar tudo que estava naquele ponto 2 ali para essas datas. Tá certo? Se eu vier aqui dentro, o que é que tá? Opa, aqui não, vai ser no lapisinho aqui. O que é que eu tenho aqui? Então, para todos eles, opa, desse errado, para todos eles vai ter um planejado. Certo? É só uma observação mesmo, que se vocês quiserem fazer isso aqui também de forma mais rápida, vocês conseguem fazer essa revisão. Ponto importante, pessoal. Marquei com um lapisinho. Vou fazer alguma alteração, apertei no lápis novamente para realizar alguma alteração, ele vai pedir a justificativa do porquê dessa alteração. Então, ó, material pendente, planejamento, pedido da Coelpa, mudança de programação, enfim. Tem vários motivos já cadastrados aqui e a justificativa do porquê está sendo alterado também, além do motivo, certo? Então, se eu marquei com lápis, quando eu for editar, ele vai pedir essa informação adicional, para que eu justifique o motivo daquela edição. Se eu já defini o que é que eu ia realizar, por que é que agora eu estou alterando, entendeu? Ponto importante também, pessoal, tá como pendente. Sempre que tiver nessa cor amarelada aqui, ela vai estar como pendente. Como é que eu faço para programar? Eu venho aqui e aperto em programar, certo? Alguma obra minha não apareceu, o que é que eu posso fazer? Venho aqui em recarregar a tabela. Muitas pessoas vêm aqui em atualizar frame, né? Botão direito, atualizar frame. Só que alguns sistemas não respondem bem com esse tipo de comando. Como eles já deixaram aqui uma função para realmente recarregar essas tabelas, é interessante que eu use ela. Voltando, já realizei o preenchimento das minhas informações em cada um dos pontos. Está tudo pendente ainda. Eu aperto aqui em programar, essas visualizações aqui elas vão ficar em cinza, senão que já foram programadas, certo?
Ponto importante também, eu tenho aqui outros motivos, né, do porquê que eles não vão trabalhar naquele momento, do porquê que eles não vão executar o serviço deles, do porquê que não teve apontamento, qual é a programação deles de fato. Nesse dia aqui, essa equipe aqui, ela está de folga. Então, eu aqui coloco tá de folga, excluo as programações dos pontos, segunda-feira ele está de folga. Ou então, ele está de atestado. Ou então, ele foi descarregar a carreta, é um feriado. Vou colocar também aqui medidas disciplinares, porque assim, às vezes o colaborador está suspenso, tá fazendo, tomou alguma advertência, não pode ir para campo por N motivos, enfim. Outras coisas que podem acontecer que eu tô vendo que estão faltando aqui, tá certo? Então, apertei programar, todas essas programações aqui já vão estar lançadas para a equipe nesses dias. Então, se eu colocar, se o colaborador falar no dia 7 que não tem nada programado, sincronizar, para ele vai ter alguma coisa? Não, de fato não vai ter, porque eu não programei nada para esse dia. Executei serviço dia 8, que é um ponto muito importante que a gente vai ter que conscientizar todo o operacional. O pessoal deixa para sincronizar no outro dia. Pessoal, eu estou programando essa obra aqui, esse P2, para o dia 8. Dia 9, ele não vai mais instalar se eu não tiver programado para o dia 9. Então, se ele sincronizar, vai dar erro de sincronismo, vai dar problema no futuro. Então, de fato, se eu programei para o dia 8, esse aqui é algo que a gente vai ter que conscientizar o pessoal de campo. Se eu programei para o dia 8, eu vou ter que realizar o sincronismo, a finalização daquela atividade para o dia 8. Caso contrário, se eu não executei, por exemplo, eu tenho que marcar quando eu executei, sincronizar e enviar as informações para a central. Porque no dia 9 ela não vai mais estar lá, eu vou ter perdido as minhas informações. Se eu não perder, eu não vou saber exatamente dizer, mas se não perder, com certeza vai dar erro de sincronismo. Vai dizer que tem algum apontamento pendente, e aí a gente vai ter que vir aqui para dentro da central, realizar os apontamentos novamente, é todo um retrabalho, certo? Então é importante também a gente depois fazer um trabalho de conscientização com o pessoal de campo, para que eles preencham de fato as informações que são necessárias, tá bom? Então, esse daqui é o módulo de programação pelo painel. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a importação, certo?